Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Começando mais uma emergência, 193, diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, na presença do Tenente Queiroz. Boa tarde, Tenente. Obrigada pela participação. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui nas sextas-feiras, compartilhando um pouco dos nossos conhecimentos e dicas de prevenção com a população. E, Moreira, a gente vai falar hoje sobre transportes de produtos perigosos, os cuidados necessários também. Tenente, gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que caracteriza, né, um produto como perigoso e quais que são os mais comuns, né, transportados nas estradas. Bom, para fim de transportes, né, seja o transporte terrestre por meio de caminhões, veículos, trens, ou transporte aéreo e marítimo, um produto perigoso pode ser definido como aquele produto capaz de causar mal à saúde humana e também ao meio ambiente, né? Então, em regra, assim, vários produtos que muitas vezes as pessoas nem conhecem são produtos perigosos porque são potencialmente danosos para o meio ambiente. Um exemplo que a gente pode citar é o óleo vegetal, o óleo de cozinha, que é transportado em tanques. Embora não esteja na classe de um produto perigoso, ele é capaz de causar um dano ao ambiente, principalmente se derramado num córrego, num rio, né, ou num corpo d'água. E, Tenente, falando um pouquinho mais, como que é possível identificar um caminhão que transporta esses produtos? Como que as pessoas podem se atentar a isso? Bom, em Minas Gerais, nós temos o decreto 47.629. Esse decreto regulamenta o transporte de produtos perigosos no estado de Minas, então traz as responsabilidades não apenas para o transportador, tá? Para aquele empreendedor, para o motorista, né? Mas também a responsabilidade para quem remeteu o produto, para quem vai receber o produto, o destinatário, e para quem fabricou o produto também. Então, existem diversas responsabilidades que são responsabilidades compartilhadas entre esses entes que eles têm que assumir em caso de uma emergência. Mas, para o público comum, né, a principal forma de identificar um veículo transportando produto perigoso é através da sinalização de segurança. Existem duas placas que, por força de lei, tem que estar presente no veículo. Uma é uma placa laranja com os números pretos. Esse é o chamado painel de segurança, que contém os números da ONU. Cada substância, e isso vale para todo mundo, né, tem um número específico. E esse número específico pode ser consultado, inclusive por meio da internet, para descobrir qual é aquela substância e quais são os riscos que estão envolvidos. Além desse painel laranja, essa plaquinha laranja chamado painel de segurança, nós temos também o que chamamos de rótulo de risco, que é um painel também, uma plaquinha com os desenhos característicos, né? Tenho certeza que várias pessoas já se depararam com veículos que tenham uma plaquinha mostrando um risco para os animais, mostrando um risco para o ambiente, mostrando um risco de material corrosivo, de material explosivo, de material radioativo. Então, essas sinalizações consistem na principal maneira de identificar um veículo que transporta um produto perigoso. E falando um pouco mais sobre isso, quais que são os riscos mais comuns, né? Quando envolve acidente também, não só aquele transporte que está carregando esses produtos perigosos, mas como quem também está trafegando ali na via. Isso, nós temos inicialmente, né, os riscos às pessoas, né, o risco à saúde imediata dos envolvidos no acidente, já que após uma colisão, na maioria dos casos, a gente tem um vazamento. Então, esse produto, que pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser um gás, dependendo das condições daquele acidente, pode vazar e já pode, inclusive, ameaçar a saúde de quem está ali no local. Além disso, esse produto vazando, ele vai causar um dano ao fluxo dos outros veículos que passam por aquele local e também um dano ambiental. Vai contaminar o solo, vai contaminar a vegetação e potencialmente contaminar também os cursos d'água naquele lugar. Então é muito importante que os usuários da via, né, os motoristas, os caminhoneiros, inclusive pedestres, se for no ambiente urbano, percebam o veículo se tem alguma identificação de produto perigoso. E se há ali um acidente, não se aproximar, já que não se sabe qual o produto que aquele veículo está carregando. E quais que são os equipamentos de proteção que os bombeiros utilizam nesse tipo de emergência?
Bom, depende do tipo de produto, né? Nós temos algumas classes de produtos perigosos que são transportados. Por exemplo, os produtos inflamáveis, né? Aqueles que correm risco de ignição, de explosão. Temos os produtos tóxicos, contaminantes, radioativos, corrosivos, né? Então, são diversas classes de produtos que são utilizados na indústria, né? Para fabricação de materiais, de insumos, medicamentos, cosméticos. Então, dependendo do tipo de risco que aquele produto apresenta, as equipes vão trajar o material e o equipamento necessário para proteção. Por exemplo, no caso de um material inflamável, as equipes vão estar com o EPI de combate a incêndio. No caso de um material tóxico, um material corrosivo, vão estar com o EPI adequado para não entrar em contato, inclusive com os vapores daquela substância. Então, tudo depende da identificação, que é um ponto muito importante. Se alguém presenciou um tipo de acidente e acredita que aquele veículo, né, em geral são caminhões tanque, carregam material perigoso, busque identificar o tipo do produto, pelo menos informar quais são os números naquelas placas de identificação, sem se aproximar muito do local, para que as equipes do Corpo de Bombeiros também já desloquem com os materiais necessários. E existe alguma recomendação para residências ou empresas próximas, né, de estradas com alto tráfego de cargas perigosas? Bom, sem dúvidas, né? É importante que empresas e residências que estão às margens das rodovias possuam pelo menos um mínimo de treinamento para atuação nessas emergências, de forma a identificar aquele acidente, identificar o produto que está sendo, que foi acometido pelaquela ocorrência e também informar imediatamente aos órgãos de socorro. Mas o mais importante, e isso tem que ser frisado, é que não se deve aproximar de uma ocorrência envolvendo caminhões-tanque de produtos perigosos, por exemplo, porque não se sabe qual tipo de produto está ali e quais os riscos que ele oferece para quem se aproxima. Então, uma aproximação, por mais que tenha um intuito de ajudar, de socorrer as vítimas, pode fazer com que haja novas vítimas. E para a gente encerrar, Tenente, quais que são as medidas preventivas que podem reduzir esses acidentes com esses materiais perigosos? Sem dúvidas, né, as condições do veículo transportador, essas condições são auditadas pela Polícia Militar Rodoviária, pela Polícia Rodoviária Federal, pelos órgãos de controle, né, o Núcleo de Emergências Ambientais da Secretaria de Meio Ambiente. Então, esse veículo tem que estar com as características adequadas, né? Tem que ser um veículo íntegro, com o seu tanque certificado, com as vistorias também realizadas de forma a garantir que aqueles equipamentos estejam em funcionamento, e também ficam as dicas para os motoristas. O motorista da carga, que deve se ater à velocidade máxima permitida, né, evitar manobras perigosas, ultrapassagens desnecessárias, e também os motoristas que trafegam ao redor desse tipo de veículo. Perceber que existe um veículo que possui um material, uma substância que apresenta um risco químico. Então, é importante se comportar defensivamente e, caso presencie um acidente, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 93 e evitar se aproximar daquele local. É isso aí, Tenente. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado, Ana. Obrigado, Moreira. Desejo a todos um excelente final de semana e não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. É isso aí, Moreira. Volto com você nos estúdios. Uma boa tarde para você e também para os ouvintes do Sintonia da Tarde.